Olá, bom dia. O meu nome é Alexandra Gavino. Eu trabalho no Serviço de Pediatria do Hospital de Santarém e faço a consulta de adolescentes com muito prazer. Os adolescentes são uma faixa etária super interessante e gosto imenso, imenso, imenso. E então, aqui dentro desta semana infanto-juvenil, que nos quisemos virar este ano um bocadinho para os adolescentes, resolvemos incluir este tema, um tema muito grande, um tema difícil de falar na maior parte das pessoas, seja professores, seja educadores, seja pais e os próprios adolescentes, não é? Que não é nada fácil falar sobre sexualidade, mas ela é importante e nós sabemos que podemos ajudar de uma forma prática e começarmos a banalizar alguns temas sem complicómetro. E então, do que é que nós vamos falar? Não consigo fugir aqui ao mundo digital, portanto resolvi pôr aqui um iPhone a dar-me aqui uma lista de temas que vou tentar abordar convosco e que, assim, de uma forma bastante leve e no mais prático que eu conseguir. Vamos falar do que é que são os adolescentes, será que é os adolescentes de agora ou estes adolescentes foram sempre assim? Sexualidade, o que é que se entende por sexualidade? Que é um tema grande e que engloba imensa coisa, não nos podemos cingir ao básico. E depois, inevitavelmente, os problemas que a sexualidade pode trazer, como é que nós podemos promover uma sexualidade saudável e um bocadinho sobre o mundo atual, neste mundo atual, o mundo atual digital, mas especificamente aqui em Portugal, como é que está a situação? Portanto, como é que é encarada a sexualidade e quais são os principais problemas que traz? Então, adolescentes de agora, tenho aqui algumas definições, por exemplo, época das grandes mas efêmeras paixões, desejo corporal, falta de autocontrolo, e depois aqui outra frase, os jovens de hoje gostam de luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, passam o tempo a falar e a escrever em vez de trabalhar, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade assim com uns enfeites esquisitos. E achei graça porque acho que claramente estas definições ainda haveria imensas pessoas que iriam utilizá-la para os nossos adolescentes, mas é uma definição que já vem de 300 anos antes de Cristo. Portanto, quando pensamos no adolescente, é fácil dizer que são os adolescentes de agora que têm culpa, os adolescentes de agora é que se portam mal. Na realidade, a adolescência em si é uma fase em que existe algum comportamento diferente do adulto e diferente da criança. E é isso que os caracteriza desde há 300 anos antes de Cristo ou antes, não é? Portanto, esta foi uma que eu apanhei e achei engraçada. Então, e quem é que são afinal os adolescentes? Porquê é que eles são tão importantes? E isto, como médica de adolescentes, não posso deixar de tentar chegar tanto a professores como a pais, como mesmo ao adolescente. Os adolescentes são importantes, basicamente são muitos, uma em cada 6 pessoas no mundo tem entre 10 e 19 anos, portanto vocês são um grupo grande. E nós sabemos que muitos hábitos que nós criamos desde criança, mas principalmente na adolescência, tendem a ir ao longo da vida. E, portanto, nós sabemos que cada um dos adolescentes deve se consciencializar que tudo o que faz tem impacto para a sua vida. Principais entraves à vida saudável. Portanto, como médica, para mim é importante que saibam que o cérebro do adolescente, o corpo do adolescente está ainda em crescimento, está ainda em maturação. Portanto, se nós iniciamos consumos, se nós nos pomos em risco, esse impacto é muito maior. Às vezes, mesmo nas consultas, eu dou alguns exemplos, porque o adolescente tem tendência a dizer mas os meus pais também fazem isto, ou não são iguais, vocês não são iguais aos adultos. E nós sabemos, e falo-vos estatisticamente, que eu não estou aqui para dar opiniões pessoais, estou aqui para mostrar o que a ciência nos vem trazendo, e sabemos que aquilo que compromete a saúde do adolescente, inevitavelmente vai comprometer a saúde como adulto, e esse adulto vai comprometer os seus futuros filhos. Então, e sexualidade? O que é sexualidade? Existem definições oficiais, esta definição é da Organização Mundial de Saúde e já desde 1992 que se fala nisto. Sexualidade não é puramente o ato sexual, é uma energia que motiva a procurar amor, contacto, ternura, intimidade, integra-se no modo como nos sentimos, nos movemos, tocamos, somos tocados, é ser sensual e ao mesmo tempo sexual, influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações, influencia a nossa saúde física e mental. Portanto, daí quando eu disse, pediram para falar de um tema enorme, a sexualidade é em si um tema enorme. E então, problemas que a sexualidade nos poderá trazer.
algo que todos já ouvimos falar. Portanto, quando falamos de sexualidade ao jovem, o mais fácil é falar destes: gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis. Portanto, isto, a maior parte das ações que se fazem ao adolescente ou as conversas que há entre pais e filhos, cingem-se apenas a estes problemas. E não existem só estes. Existe violência, existe a pressão dos pares, decisões que se calhar não é do próprio adolescente, mas sim porque não conseguiu resistir a alguma pressão, namoros abusivos, inícios e vida sexual sob o efeito de drogas, sob o efeito de álcool. Isto cada vez tem vindo a ser mais frequente, portanto, o nosso juízo, a nossa capacidade de decisão não é a mesma. E depois aquilo que sabemos: há tanta informação, há tantas redes sociais, tanta coisa, e continua a haver tantas gravidezes indesejadas e tantas infecções. Portanto, o que é que se passa? Porquê? A maior parte das respostas do adolescente é: foi só uma vez, a mim não, a mim em princípio isto não me acontece, não é baseado em nada, não o queria perder, achei que se falasse nisso, olha, tive vergonha. Portanto, são coisas absolutamente naturais e que têm impacto. E então, apesar de nunca se falar tanto sobre isto, 40% dos jovens continuam a não usar proteção, seja porque estão sob pressão, seja porque foi iniciada a vida sexual sob algum tipo de efeito, de álcool, droga, outra coisa, mas a verdade é que a estatística mostra-nos que há aqui muito a fazer, e quem diz que sabe tudo, estatisticamente mostra que não é verdade. Mas há uma explicação: o adolescente, lá está, desde Platão, há um comportamento diferente na fase da adolescência, e nós sabemos que, cientificamente falando, as neurociências permitiram-nos perceber que no adolescente existe um sistema límbico e existe um córtex pré-frontal, tal como no adulto, mas aquilo que nós sabemos é que este sistema límbico vai dominar o adolescente, e é aquilo que está mais desenvolvido quando ele está sob alguma tentação, alguma sensação que pode, de alguma forma, mostrar aos seus pares ou a si próprio que consegue. E isto é uma força importantíssima para sair de casa, para tentar ter outras atividades, para crescer. Mas, ao mesmo tempo, quando ele está sob tentação, é o sistema límbico que vai avançar. E com ele, são os impulsos e são os comportamentos de risco. Por outro lado, temos um córtex pré-frontal que ainda está a maturar, ainda não está totalmente desenvolvido, e que às vezes os pais dizem: mas eu falei com ele hoje de manhã, nós tivemos uma conversa ótima e ele parecia ter noção do risco. E é verdade, o córtex pré-frontal estava a conversar com aqueles pais, mas depois passou alguém, uma miúda muito gira, alguém que lhe deu conversa e não lhe costumava dar, ou os outros rapazes a gozar com ele e ele quis tomar uma ação um bocadinho mais audaz, e o sistema límbico tomou a ação. Portanto, é um bocadinho frustrante às vezes falar com o adolescente e perceber como é que nós conseguimos chegar a ele. Mas o mais importante é o próprio adolescente saber que o seu cérebro é assim e que ele vai ter, sob tentação, uma tendência a fazer algumas ações de risco. Então, aqui em Portugal, como é que nós estamos? Criei aqui este jornal para dar aqui uma ideia dos nossos índices de saúde, e os nossos índices de saúde sexual são um bocadinho preocupantes. Sabemos que a idade de início de vida sexual é cada vez mais precoce, e sabemos também que quanto mais precoce se inicia, estamos a falar do adolescente mais jovem, mais imaturo, mais sujeito a algumas pressões, com menos capacidade de resposta e de raciocínio, e com um sistema límbico ainda mais ativo versus o seu córtex pré-frontal. E então tem menos conhecimentos, menor acessibilidade a métodos anticonceptivos, porque ainda tem mais vergonha, mais falta de noção do que é que pode fazer para se defender, e muito menos capacidade de negociação e capacidade de resistir à pressão. Portanto, nós sabemos que não é uma questão de opinião pessoal se está bem ou mal iniciar a vida sexual aos 14 anos ou aos 15 anos, a verdade é que estatisticamente nós sabemos que é uma população de risco. A utilização de anticonceptivos também está a baixar, que é uma coisa que não faz muito sentido, sendo muitos anticonceptivos gratuitos, etc. E relacionamos com esta falta de acessibilidade a eles porque têm vergonha, ou porque houve Covid, ou por mil outras explicações. Sob o efeito de álcool e drogas, iniciar vida sexual sob o efeito de álcool e drogas tem vindo a aumentar estatisticamente, e com isso os riscos. E depois, a gravidez na adolescência tem vindo a descer, mas também sabemos que é à custa de muitas interrupções. Portanto, não é um índice que nos faça ficar muito satisfeitos. Tem vindo a aumentar também cada vez mais as infecções e a insatisfação, a sensação de trauma relacionado com a vida sexual. E isto é algo que nós temos o papel, como educadores, como profissionais de saúde, etc., de perceber o que é que se passa com os jovens e de perceber como é que podemos ajudar os jovens a ter uma vida sexual saudável e que não lhes traga este impacto.
Este coração aqui a chamar a atenção, isto são dados estatísticos, que em Portugal 1 em cada 4 jovens é vítima de violência no namoro. Isto é imenso, é 25%, é imenso. E isto é preciso ser falado em casa. Porque às vezes a violência, as pessoas pensam que ele levar uma tareia, as pessoas levam ao extremo. Violência também é muito mais do que isso. Violência pode ser uma coisa muito mais superficial, mantida, lenta e que deixa sequelas. Sabemos que temos que estar atentas aos mais jovens, sabemos que abaixo dos 14 anos, estatisticamente, a primeira relação sexual voluntária foi apenas em 60%, isto é muito baixo. E também sabemos que aumenta bastante o risco quando o namorado rapaz é mais velho. Isto não para pôr as pessoas em pânico com a vida sexual, para pôr em pânico versus os seus filhos, mas é saber a realidade que existe no nosso país. É um país que culturalmente ainda é um bocadinho conservador, em que algumas conversas não se dão em casa, nas escolas, e é preciso nós melhorarmos a comunicação neste tema. Passando aqui então à comunicação, porque a comunicação tem que passar, não é só em casa, nas escolas tem que passar, nas redes sociais, temos que arranjar influencers, temos que arranjar pessoas que chegam aos jovens para explicar que nem tudo o que se vê nas séries, filmes, é exatamente assim, tudo fácil, sem impacto, sem sequelas, não é? Um ator que está a fingir ser namorado é diferente de um namorado real, é diferente de toda a logística que implica ter um namorado real. E, portanto, o que é que nós podemos fazer? Podemos melhorar esta comunicação e eu espero dar-vos aqui um exemplo prático de como é que nós conseguimos melhorá-la. Então, com que adolescentes é que nós devíamos ter estas preocupações? Todos os adolescentes deviam falar sobre isto. Os que dizem que não têm dúvidas, os que têm muitas dúvidas, os que têm vergonha de falar sobre isto, podemos demorar mais tempo, mas estes temas têm que vir a ser introduzidos no nosso diálogo. E o que é que são estes temas? Sexualidade, lá está, é um tema enorme, nós podemos falar de várias coisas, vamos especificar, vamos ser mais práticos. Temos que falar de afeto, temos que falar de emoções, temos que perguntar ao adolescente o que ele sente, mas logo desde uma adolescência precoce, em que ele próprio ainda fica envergonhado e rosado e não gosto de falar sobre isto, mas para ele perceber que para mim interessa-me tanto saber se ele tem namorado como saber se ele se sente bem, se ele tem a sua autoestima a ser construída, se ele se sente confortável perante o outro, perante alguém falar que gostava de ter mais intimidade com ele, como é que o faz sentir. Vermos filmes, vermos séries, quando eles já estão a dormir, ok, os adultos às vezes não gostam de partilhar determinadas coisas, mas vejam, estejam por dentro de algumas coisas que eles também veem, para também não pormos logo aquele ar de crítica, isso são séries para eles, isso são coisas para eles, mas eles moram na nossa casa, são os nossos alunos, têm as nossas dúvidas e mesmo de forma prática, na minha consulta de adolescentes, eu faço questão de ver essas séries todas que os adolescentes gostam e falo com eles sobre isso, eles falam de personagens com as quais se identificam e para eles, se calhar, é muito mais fácil do que falar dele próprio. Depois, algumas coisas que nós podemos fazer básicas quando estamos a falar com alguém, que é não pôr alguém em xeque, não pormos o tal sistema límbico das ações e dos impulsos ativos, tentarmos manter que eles se mantenham calmos e que eles percebam que há aqui um canal de diálogo, perguntar pelos amigos primeiro, em vez de perguntar diretamente, agradecer, dizer obrigada por partilhares isso comigo, eu sei que é difícil falar sobre isto, eu gosto de saber sobre a tua vida, quando sentires vontade fala comigo, mas nós também temos que introduzir o tema, alguém sair do seu quarto lá do fundo, onde gostam de estar enfiados, para vir, olha pai, tenho uma dúvida sobre sexualidade, quer dizer, isto é utópico, isto não acontece, tem que haver momentos em que esta comunicação possa acontecer, mesmo que seja no meio de um jogo. E então vim aqui com um desafio de também nas vossas casas fazerem este jogo, um jogo de sexualidade saudável, com estes temas todos que eu estou para aqui a falar, ter uma noção de que há muitas fichas quando falamos de sexualidade e cada jovem em si pensar como é que eu posso ter o maior número de fichas, porque quanto mais fichas ele tiver, melhor será a sua vida sentimental e de emoções e de intimidade. Então, a fingir aqui numa roleta russa, quais são as fichas que são mais fáceis de falar em casa? A pílula, o preservativo, a gravidez, infecções. Isto são as fichas que são importantes, mas são as fichas que numa primeira, é um campeonato assim, nível 1. Vamos ter que aumentar, vamos ter que ir para o nível 2 do jogo e vamos ter que ir buscar mais fichas, porque só com estas, se calhar temos mais protegidos, mas não uma vida sexual saudável. E então, lançando o dado, vamos ver que fichas é que nós podemos ir buscar. Confiança.
Alguém que está a tomar uma ação tem que estar confiante naquilo que vai fazer. E isto é uma conversa que pode parecer uma verdade lá para Alice, pode ser uma verdade que não entendem, mas será que nós, noutros temas, não ganhamos primeiro confiança antes de fazer uma coisa? Eu, na maioria, acho que sim. Igualdade entre géneros, entre todo o tipo de pessoas, seja o que for. Privacidade. Esta questão das redes sociais e das partilhas excessivas da nossa vida pessoal, como muitos influencers e muitas séries promovem no adolescente, pensar bem no que é que, no pior cenário, o que é que podiam fazer com aquela fotografia. Porque há maldade associada a algumas conversas entre adolescentes e há sistemas límbicos. Às vezes as pessoas estão irritadas, estão ciumentas, estão raivosas e fazem uma partilha de uma fotografia que prometeram que não iam partilhar e partilham-na na mesma, porque naquele momento foi o sistema límbico que tomou a sua ação. E o sistema límbico age, não pensa. Pode-se arrepender, mas vocês sabem que basta mandar uma fotografia para a internet em milésimos de segundo. Ela chega a muito sítio. Apoio mútuo. Sexualidade é isto, é falar com quem estamos e é sentir apoio no não, no talvez, no sim, é sentir que o outro está lá, seja o que for que aconteça. Honestidade, importantíssimo, e isto é uma coisa que tem que ser trabalhada em casa, principalmente, e depois haver identidades separadas. Vêm-se muitos namoros abusivos com isto, parece que o mundo para, e às vezes uma paixão pode dar essa sensação, mas o mundo não para, e o mundo vai lá estar quando esta relação terminar. Eu vejo muitos jovens que ficam muito perturbados quando uma relação termina, não tanto pela ligação emocional que tinham com aquela pessoa, mas por toda a destruição social que houve com aquele namoro. E então, o que é que eu queria que chegasse aos adolescentes e aos pais, etc., é que neste jogo temos que apostar todas as fichas em nós. E quando nós temos estas fichas todas, então estamos confiantes para dar esse passo para iniciar uma vida sexual saudável. Tenho que deixar para o último, não porque é menos importante, pelo contrário, mas para que olhem só para ela e não olhem para mais nenhuma ficha. Mas há uma ficha que tem que existir sempre. Sempre que há uma relação de intimidade, seja a que nível for, tem que haver consentimento. E tem que haver consentimento de ambas as partes. E as pessoas podem dizer, que horror, também não há assim tantos abusos. Eu não estou a falar de alguém ser amordaçado e ser violado. Eu estou a falar de alguém que invade a intimidade de alguém sem o seu consentimento. Portanto, já foi o suficiente para aquela pessoa se sentir invadida. E estamos a falar, consentimento vai até esse nível. Trouxe aqui um exemplo que foi inventado pela Polícia de Londres, que acho que é facílimo de nós entrar nas nossas casas, nas nossas escolas, e mesmo entre adolescentes. Também falei com alguns adolescentes que acharam graça, porque é muito mais fácil falar de uma chávena de chá do que de sexo em si. E então, imaginemos que, em vez de nós perguntarmos, queres ter sexo comigo? Acho que é uma pergunta também um bocadinho estranha, mas perguntamos, queres que eu te faça um chá? E então, qual é a resposta? Ótimo, eu gostava imenso de um chá, obrigada. Ótimo, temos alguém que deu o seu consentimento. Depois temos alguém que responde, não tenho a certeza. Se alguém não tem a certeza, podemos sempre preparar o chá, mas temos que nos preparar para que a resposta seguinte seja não. Não podemos ir com a certeza que ela vai mudar de ideias. Então, fazemos o chá e a pessoa depois diz não. Imediatamente para o chá e arruma-se o chá. Se a pessoa à partida diz logo que não, obrigada, nem vale a pena preparar o chá. Só vai causar constrangimento e alguma invasão, porque a pessoa já vai ter que responder segunda vez. E não temos que responder duas vezes a esta pergunta. E ainda há aqueles exemplos que é, sim, quero, super interessado, a pessoa prepara um chá, põe num tabuleiro, já vem com o chá e diz, não, afinal já não queres. Imediatamente para o chá. Pode haver alguma frustração, é chato, tive o trabalho, aqueci a água, preparei o chá, até se calhar pus uma rosinha para ficar tudo bonito, mas a pessoa mudou de ideias. Ponto, final. Outra opção que ainda acontece é a pessoa dizer, sim, quero, mas enquanto vamos e vimos para preparar todo o chá, a pessoa ficou inconsciente. Basicamente, aquilo que não pode acontecer é isto, é um forçar de um chá pela boca abaixo. Isto não pode acontecer. E ainda há aqueles casos que a semana passada até quis beber o chá e bebeu e correu tudo lindamente,
E esta semana, porque é que eu hei de assumir que a pessoa lhe apetece chá outra vez? Tem que se perguntar novamente. E se uma pessoa consegue perceber que é ridículo forçar alguém a beber um chá, então é capaz de entender que as pessoas, quando querem basicamente alguma intimidade, relações sexuais, etc., tudo o resto podemos pôr no saco, podemos perguntar da mesma forma e respeitar da mesma forma. Para terminar, alguns temas que não podemos fugir, porque são temas muito batidos, que é esta relação digital. A relação digital, claro que há sempre um conflito intergeracional. Eu tenho 40 anos e mesmo assim faz-me alguma confusão algumas coisas, eu imagino pessoas mais velhas ainda lhe faça mais, em que parece que não há o toque, parece que não há a verdade, porque é tudo virtual. Dentro do virtual também há alguma verdade, não assumindo logo que por ser virtual corre mal. Isto é um assumir que não devemos assumir nada. Devemos perceber se é um mundo novo, é um mundo digital, como é que nós nos podemos defender ou como é que nós o podemos interpretar de uma forma mais segura. Termos mais noção de que há risco, mas que para alguns adolescentes isto também é uma via possível de comunicação. E, portanto, não é o negar totalmente, explica-me como é que funciona, como é que tu sabes que é esta pessoa, como é que tu acedes às pessoas, como é que tu interages com elas. Perceber o risco, e existe risco, desta parte da privacidade, porque a partir do momento que há um mundo digital, há uma porta aberta, as pessoas acham que fecham o telemóvel e que acabou tudo, e não é verdade. Nós, quando nos expomos-nos de uma forma muito maior, não é, do que se fosse cara a cara, em que as coisas aconteciam, havia um problema no liceu, se calhar só uma pessoa é que ficava a saber, ou duas pessoas, amanhã já tinha morrido o tema, e agora não, os temas voltam e voltam e voltam, e quando queremos, ainda podemos ir lá atrás, buscar ao nosso banco de dados uma coisa para chatear alguém. Portanto, é importante termos noção que num momento em que está tudo bem, não há problema nenhum, mas num momento em que as coisas não correm tão bem, podem ser utilizadas como armas contra nós. E aí depende de cada um defender-se. Não dos seus amigos, dos seus pais, etc. Mas cada um tem que aprender a defender-se. O meu último slide, não porque é menos importante mais uma vez, mas porque nós temos que, nós, falo de profissionais de saúde, pais, educadores, adolescentes, etc., perceber que hoje em dia há mais liberdade de comunicação sobre todo o tipo de temas. E o tema da sexualidade não pode fugir de falar sobre o que é estatisticamente menos frequente. Quero, em primeiro lugar, que saibam que orientação sexual e identidade de género são dois temas diferentes. E quando nós fazemos pesquisas sobre isto, porque eu conheço alguns pais que tentam se interessar e tentam perceber, por mais confusão que lhes faça, uma coisa é orientação sexual, é por quem nos sentimos atraídos. Não é uma escolha sexual, não é uma escolha. Porquê? Porque é uma coisa que ninguém faz de propósito para que aconteça A ou B. Acontece. E depois, a identidade de género. Como é que nos sentimos com o nosso corpo? Quais são as coisas que nós gostamos? E é muito complicado gerir isto porque a maior parte, tanto de profissionais como de pais, como de educadores, não estão preparados às vezes para falar sobre estes temas. Exatamente porque cada vez mais é mais fácil falarmos com toda a gente sobre o tema de uma forma mais aberta, o que é positivo, mas por outro lado às vezes também temos que aceitar que as pessoas ainda não se sintam à vontade para o fazer. E isto é um crescimento de parte a parte. Temos que saber estes nomes, temos que saber porque é que eles se classificam de determinada forma, porque são nossos filhos, são nossos alunos, são nossos doentes, nós precisamos perceber como é que ele se sente. E para o ajudar, se eu não entender, eu não o consigo ajudar. Não me interessa nada a opinião que qualquer um de nós tem, porque isso não o vai ajudar todo. Vamos perceber o que é que ele sabe, se tem fonte de informação fidedigna e se isso está-lhe a causar sofrimento. E obrigada. Gostaria de saber se tem alguma indicação específica sobre como abordar a questão não da concepção das DST, não dos aspectos da igualdade e consentimento, mas sim do prazer inerente ao sexo. Obrigada pela questão. Basicamente, até nos nossos boletins infantis de saúde juvenil, nós temos assim umas guidelines para falar sobre, com cada idade,
a parte da sexualidade também começa a entrar nessas perguntas e nas perguntas que nós temos nas consultas médicas. E uma das coisas que lá está é exatamente isso. Quando estás, eu namoro com o João, já namoro há 1 ano, iniciei a vida sexual há 3 meses, a pergunta seguinte não é obrigatoriamente pílula e preservativo. Essa existe e é importante, mas é, sentes-te bem com ele? Tens prazer quando estás com ele? Porque existem algumas raparigas que acham que, pelo menos eu estou agora a falar do género feminino, mas é porque nas consultas tem aparecido mais frequentemente, têm dor e têm uma sensação de desconforto e elas acham que o problema é delas e que devem ter algum problema médico e às vezes simplesmente não se sentem à vontade para ter essa comunicação com o seu parceiro. E isso deve ser uma coisa que é conversada, é uma coisa que é suposto dar prazer. E então, não sei se respondi à pergunta, mas a ideia é, isso é uma coisa que deve ser conversada como qualquer outro tema. Se alguém tiver alguma questão? Obrigada pela vossa atenção.